As duas coisas, Zaida, a publicação da decisão vai entrando em fase final, todo o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus desse núcleo específico. E ontem, no fim da tarde, a gente falou bastante sobre o voto de Fux, sobre o pedido para que ele revisasse o próprio voto lá no que diz respeito ao processo do ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus. E ele pediu para fazer uma revisão gramatical, entre outras coisas, foi devolvido, a publicação foi feita, mas junto dessa divulgação, ainda na votação de ontem, mas aí do núcleo 4, o pedido para mudar de turma, para ir para a turma que faria o STF ficar com duas turmas equilibradas que eu digo, a polarização estaria dentro do STF também com duas turmas com pensamentos muito distintos. Zaidan. Pois é, Ronald. O primeiro aspecto aí é que agora, aberto o prazo para apresentação de recursos, de embargos, é claro que os advogados aproveitarão todas as chances, né? E mesmo o embargo infringente, porque há uma decisão do Supremo, ou seja, não é algo que está estabelecido na Constituição, não é isso. Mas há uma decisão do Supremo de que o embargo infringente ele só é cabível havendo pelo menos 2 votos divergentes. Só houve um voto divergente. E, portanto, o embargo infringente ele pode ser tentado, não é? Se esse critério for utilizado, ele não será nem sequer avaliado em seu conteúdo. Ele será imediatamente descartado. E aos embargos de declaração. Entre embargos possíveis, imagina a possibilidade de o advogado de Braga Neto afirmar o seguinte: olha, o ministro Fux disse que não houve crime. E durante 13 horas ele desenvolveu uma tese para afirmar que não houve crime, que não se consumou o crime. Planejamento, seccionou ali todas as ocasiões e disse que não houve crime. No entanto, dirá o advogado de Braga Neto, ele condenou o meu cliente por um crime que ele disse que não houve. Aí você já tem a possibilidade, no mínimo, de um embargo de declaração. Porque há uma confusão, há uma contradição explícita, né? Se um juiz diz que não houve crime, como ele pode condenar alguém por aquele crime que, segundo ele, juiz, não houve? É claro que isso é uma das possibilidades para você tentar, no mínimo, retardar o acórdão, né? Retardar o capítulo final do processo. E quanto a Fux ir ou querer ir para a segunda turma, primeiro, o Fachin pode negar. O Fachin pode dizer não, nesse momento não há como fazer esse remanejamento. Então permaneça na primeira turma. Ele pode fazer isso, ele tem autoridade para fazer isso. Não sei se irá fazê-lo. A relação interna ali ela é muito cheia de sensibilidades, né? As coisas têm que ser tocadas com muito cuidado, muito zelo. E de repente há uma explosão na relação entre 2 ou 3 ministros. Para que ele vá para a segunda turma, alguém precisa ir da segunda para a primeira. Porque se a ideia do Fux é deixar de conviver com um 4-1 desfavorável para conviver com um 3-2 favorável, contabilizando Nunes Marques e André Mendonça, e até ocasionalmente, dependendo do tema, o Toffoli, ele pode não conseguir isso se quem for para a primeira turma desfizer essa ideia de um 3-2 na segunda turma. E é claro que a ideia deles, porque quando ele fez o pedido, muita gente disse, ele não quer mais julgar esse caso. Não é verdade. Ele deixou claro que quer continuar participando do julgamento referente
a esses processos a respeito da tentativa de golpe de Estado. Ele quer continuar participando. Esse foi o pedido explícito que ele fez, logo depois de encaminhar a carta ao Fachin. E não é só isso. Ele pode levar qualquer assunto dentro desse processo que diga respeito a ele, em que ele tenha de se manifestar, em que ele apareça como relator, inclusive de um recurso. Ele pode levar como relator de um recurso, ele pode levar para a segunda turma se ele for para a segunda turma. É essa a ideia do Fux. Não é deixar esse processo. Ele é voto vencido, ele está cansado. Não, voto vencido. Ele é voto vencido muito recentemente. Né? Nas condenações anteriores deste mesmo caso, ele participou da formação da maioria para condenar mais de 600 pessoas. E, de repente, ele muda e diz, inclusive, que aquelas pessoas que ele condenou não praticaram crime. Então, ele quer levar a sua participação para a segunda turma. Isso está claro. Ele não está desistindo desse processo, não quer mais conviver com a pressão que envolve esse processo, com os debates que são inevitáveis nesse processo, não. E ontem, especificamente ontem, com relação ao caso do Moretson, o Alexandre de Moraes trouxe todos os documentos, ele falou, ele mostrou na tela, conversas de WhatsApp, etc., como aquele relatório foi forjado. E por isso, ele entendeu que a condenação daquele réu implicaria na necessidade de reabrir a investigação a respeito da atuação do presidente do PL, do Valdemar Costa Neto. E é óbvio, até porque 2 técnicos, Ronald, disseram para o presidente lá do Instituto Voto Livre, disseram, olha, não há qualquer vestígio de irregularidade e não há a menor possibilidade de demonstrarmos aqui qualquer risco de fraude. Então, essa é a verdade técnica. Essas verdades foram lançadas para fora, foram abstraídas do relatório final, que foi inclusive levado à imprensa, divulgado, fez parte de uma coletiva do PL, o dono do Instituto, por isso ele foi condenado, uma pena menor do que os outros, né? Ele não teve participação direta em planejamento, ação, etc. Ele teve uma participação específica naquele relatório que, segundo Alexandre de Moraes, ficou demonstrado ser fraudulento. E por isso ele decidiu reabrir a investigação a respeito da atuação do Valdemar. Né? Zaida, isso vai se solidificar na medida que o Fachin entender que é dessa forma que tem que seguir, com o Fux indo para outra turma, mas vai se criando uma coisa que antes não se imaginava, mas de equilíbrio de turmas com base em pensamentos. Eu sei que a gente já falou aqui tantas vezes e inúmeras vezes, quem quer que seja escolhido, se for de um pensamento A ou B antes de ser ministro do STF, até porque lá a gente tem juízes, a gente tem advogados apenas, tem integrantes do STF de diferentes formações, que estudaram diferentes conhecimentos, mas que todos têm que ter uma coisa apenas em comum para estar lá, que é o conhecimento amplo da Constituição e o cumprimento dela. Mas essa questão de polarizar o STF em 2 turmas pode criar direcionamentos ou entendimentos para esse ou para aquele caso de ser o pleno e não a turma. Cria algo diferente a partir de agora, em se confirmando essa ida do Fux para lá? Sem dúvida, né, Ronald? Sem dúvida. Perfeito. Porque nós já tivemos isso durante a Lava Jato. Você se lembra que nós chegamos a comentar aqui que o réu, ou muitas vezes apenas um denunciado, ainda não era réu, mas ele torcia para o caso ir para essa ou aquela turma. Não, e a PGR também torcia para que a sua denúncia fosse para a primeira turma e não para a segunda.
Então, isso já aconteceu. Nós até dissemos aqui, naquela época, que era algo estranho, porque a ideia de 2 turmas é para agilizar. Você vem com o mensalão. O mensalão exigiu tanto esforço do Supremo, tanto tempo, tanto trabalho, tantos documentos a serem analisados, e havia outras coisas a serem julgadas, não era só o mensalão, que eles decidiram a divisão em turmas, né? E muito recentemente decidiram que casos criminais devem ser levados para essa ou aquela turma, sem serem levados para o pleno. Mas naquele momento você tinha 2 Supremos. Não que houvesse uma inteira divergência de um lado e de outro, mas havia uma maioria de um lado que divergia da maioria do outro a respeito do mesmo tema. Então, dependendo da turma em que o processo entrasse, onde ele entrasse, o entendimento era diferente. Você poderia ter sobre o mesmo assunto, o mesmo recurso, a mesma ação, decisões opostas, porque havia uma maioria na primeira turma que divergia fundamentalmente da maioria da segunda turma. E, claro, esse risco ele existe, né? Lembrando que não faz muito tempo que isso aconteceu, já durante a Lava Jato e depois nos estertores da Lava Jato, né? E, claro, essa divisão também não vai durar muito tempo. Primeiro que logo haverá um novo integrante do Supremo, resta saber quem será, porque há muita pressão para o Lula não escolher o Messias, e até por isso ele deveria escolher. E logo vem a aposentadoria do Fux, né? Quer dizer, logo que eu digo é no segundo ano do próximo governante, né? De quem for eleito em 26. Então, é uma coisa que não vai durar muito, mas você pode ter um período aí, como aquele durante a Lava Jato, em que eram 2 entendimentos opostos dentro do Supremo, caracterizado na primeira e na segunda turma. 3